Bom, senhoras e senhores, ontem eu estava aqui no canal comentando com vocês sobre a final da Champions League, do time do City treinado pelo Pep Guardiola. Hoje a gente vai falar de um time treinado pelo Maurício Barbieri. Meu Deus do céu. Mais uma derrota do Vasco. O que tem pra falar? Vasco vai realmente pra Série B? O que tem de bom? O que tem de ruim? De ruim tem muita coisa, de bom tá difícil. Vamos lá. Essa aqui foi a problemática, a muito estranha formação do Vasco da Gama. Hoje eu acho que foi o recorde de mudança, de alteração, de coisa estranha e principalmente o quê? Primeiro, a gente tem Matheus Carvalho, vulgo Matheus Cabeça Grande, Matheus Cocão titular. Matheus Cocão titular. Vamos falar. Meu Deus do céu. O Ryan estreando. Isso aqui é bom. Menino de 16 anos que põe no banco o Pedro Raul. Já a gente fala disso. Tem Zé Gabriel de titular. Aqui, amiga, é pra ficar assim, ó. É pra ficar assim, ó. Ó. Depois de ver a formação do Vasco, eu fiquei assim. Vamos falar de um por um aqui. Começar pelo Zé Gabriel. O Zé Gabriel é engraçado porque assim, Maurício Barbieri, treinador do Vasco, o que será que passa na cabeça dele? E eu pergunto isso por quê? Porque o Zé Gabriel passou muito tempo já com o Maurício Barbieri no comando do time sem ser relacionado. Esse cara aqui, o Zé Gabriel, ele nem ia nem pro banco de reservas por questões técnicas. O que isso quer dizer? O Barbieri olhava pra ele e falava, mano, nem pro banco não vale a pena, deixa quieto. Aí do nada, no jogo contra o Flamengo, ele apareceu no banco de reservas, aí agora ele é titular. Do nada. Do nada. Então assim, o Vasco hoje você é extremo reserva, amanhã você é titular, no próximo jogo nem relacionado, aí depois, tá ligado? Depois você é presidente do time, eu não sei mais o que tá acontecendo. Além dele, meu Deus do céu, Zé Gabriel titular na Série A é difícil. Além dele, falar do Matheus Carvalho. Pra quem não sabe, o Matheus Cocão, né, que é o apelido dele, ele veio do Náutico, porque ele não era usado no Náutico. O Náutico, que pra quem não sabe, é atualmente um time da Série C. Aí eu te pergunto, como é que pode um jogador que não serve pro Náutico da Série C servir pro Vasco, e não só servir pro Vasco ali, assim, pra ter no elenco, mas também pra ser titular? Isso aqui mostra, mais uma vez, já venho falando isso aqui um monte de vezes, o trabalho do Paulo Brax, que quer dizer o quê? O trabalho de más contratações que o Vasco faz. O Luca Orellano, se você olhar aqui, ó, cadê? Eu saí do bagulho. Mas enfim, voltar, deixa a foto dele aqui, cadê? Beleza, aqui a gente tem o Cocão. O Luca Orellano hoje não tava nem no banco, se eu não me engano, por questões de ter sentido dor e tal. O Orellano, a gente tá com 6 meses dele no time. Não sei se chegou a 6 meses, mas já estamos com 6 meses desse ano, tá ligado? Já estamos na metade do ano e ele sequer aguenta 2 jogos seguidos. O Pedro Raul, que é o jogador mais caro, vocês viram a foto dele? Agora vamos falar dele. O jogador mais caro em questões de salário, se eu não me engano, recebe $500 mil por mês, ele não é titular. Pela segunda vez, ele vai pro banco de reservas, por questões totalmente técnicas, que quer dizer o quê? Não é que ele tá suspenso, ele vai pro banco porque o treinador quer que ele vá pro banco, porque vê que ele não tá rendendo. Aí é aquela situação de tipo assim, ele titular eu não gosto, ele reserva eu não gosto, tá difícil de gostar de qualquer coisa no Vasco. Enfim, a gente tem claramente um problema de formação de elenco aqui. Gastou muito dinheiro com gente que não serve e deixou de gastar em outros setores que estavam talvez até piores. Vamos falar do jogo porque tem mais coisa ainda pra gente se preocupar com o Vasco, que tá caminhando a passos largos para a segunda divisão. Vamos falar do jogo, mas antes, a OneFootball está patrocinando esse vídeo aqui. Pra você que não sabe, é o melhor aplicativo de notícias de futebol. Se você ainda não tem nenhum baixado no seu celular, já baixa o melhor, escaneia esse QR Code aqui. Só toma cuidado porque assim, eu não sei se pra sua saúde mental ter notícias do Vasco direto no seu celular é a melhor coisa não. Mas caso você queira correr o risco, baixa o OneFootball, que é o melhor lugar. Tem tudo organizadinho, as notícias do seu time. Caso você não torça pro Vasco, você torça pro outro time, tem do seu também, time da Europa, tem tudo lá. Baixa aí que é bem da hora, demorou? O OneFootball é muito massa. Vamos falar do jogo aqui agora, porque como eu disse, Pedro Raul no banco, o Vasco com essa bagunça aí na formação, vamos falar do jogo. O Vasco, que perdeu de forma vergonhosa pro Flamengo na última semana, que teve invasão no CT, no centro de treinamento, e foi prometido o resultado melhor, o Vasco toma gol com 2 minutos do primeiro tempo. E não é qualquer gol não. Vamos ver aqui, quero ver se você concorda comigo. Cruzamento de escanteio, bola vai na área, o cara faz o gol aqui. Meu Deus do céu, o Maurício Barbieri na hora. Aqui tá a foto dele, mas nem é do jogo de hoje. Ele na hora, ao invés de cobrar o time, gritar com todo mundo, ele só faz só isso aqui, ó. Ele abaixa a cabeça. O cara não tem nem moral mais pra gritar com os outros. Parece que ele nem sabe mais, tipo, não tem o que fazer, velho. Baixa a cabeça e desiste. O Maurício Barbieri tá perdido. E eu não sei o que ele ainda tá fazendo no time, mas ele não vai ser demitido, tá? Se você ainda tá com esperança, tipo, não, agora o Vasco perdeu, agora ele cai. Duvido. Vai continuar aí. Já deixaram bem claro que não, tem janela agora em junho, em julho aí, e vai contratar mais gente, tem que dar tempo pro Barbieri não cai.
tá? Barbieri não cai. E vamos falar do time dele. Olha esse lance, isso aqui é uma foto do momento do gol. Olha o quão sozinho tá o jogador do Internacional que fez gol aos 2 minutos. Lembra, gente, gol aos 2 minutos. Não tem nem lógica pensar, tipo assim, não, é porque a zaga já tá cansada, a marcação fica um pouco mais frouxa. 2 minutos. Esse cara aqui tá até com perigo de ter depressão, de tão sozinho que ele tá dentro da área pra fazer o gol. Solidão nesse nível aqui é perigoso, tá? Enfim, piadas à parte, ridículo. Ninguém marca, tá ligado? Eu tenho dó do Léo Jardim. Tenho dó do Léo Jardim. Impressionante, porque ele é bom. A gente vai falar mais dele, aguenta aí. Depois, mais um gol. O Vasco, assim como aconteceu no jogo do Flamengo, em outros jogos, o Vasco toma gols relâmpagos. O segundo, a gente vai ver aqui. Esse aqui é ainda mais bizarro. Defesaça do Léo Jardim, a bola volta, absolutamente ninguém marca. Meu Deus do céu, eu tenho dó dele. De novo, gente, como eu comecei falando aqui, o Vasco, apesar de ter uma zaga muito ruim, o goleiro é um dos poucos lugares, o gol ali é um dos poucos lugares que pra mim tá da hora. Pra mim, o Léo Jardim é um dos poucos que passam, que se safam nesse time aqui sem ter culpa da derrota. O cara defende uma bola difícil, eu não vou ficar mostrando, repetindo aqui, porque pode dar problema pra mim, direitos autorais, né, da Globo e tal. Mas enfim, se você for ver o lance, ele faz uma baita defesa, só que o lance continua. Mas não pra zaga do Vasco, porque pra zaga do Vasco acabou. Ninguém marca, o pessoal fica só olhando. Eu e você aí, e quem tava lá marcando, fez a mesma coisa, que foi olhar, assistir. Assim, dá raiva. Agora, curiosidade, olha só, no jogo contra o Flamengo, aos 16 minutos, o Vasco já estava perdendo de 2-0. Hoje, aos 16 minutos, estava como? 2-0 também. Nossa, o Vasco melhorou muito, que não sei o quê. Vamos seguir comentando, porque assim, começo de jogo simplesmente pavoroso do time do Rio de Janeiro. Mas, porém, entretanto, todavia, aqui o Ryan, menino que estreou hoje com 16 anos e incríveis 1,85 m, como é que pode ser tão grande com tão pouca idade? Ele estreia fazendo um gol que é pra dar vergonha no Pedro Raul, que não faz gol nem por reza. Se eu não me engano, o Pedro Raul tem 2 gols no campeonato, sendo que o gol do Fluminense é mais dado que tudo. Enfim, o moleque de 16 anos entra e faz isso aqui, ó. Numa jogada dele com o Alex Teixeira, ele recebe, chuta, faz o gol, parabéns, da hora e tal. Tá a foto dele aqui. Gente, algumas coisas que a gente precisa comentar. Primeiro, o fato do Maurício Barbieri ter escolhido ele pra titular, por um lado é legal, porque deu certo, o menino joga bem. Por outro lado, você entrar num time tão bagunçado igual o Vasco pode acabar queimando o moleque, mas assim, ele jogou melhor que o Pedro Raul, tá ligado? Da hora, show de bola, poderia ter sentido a pressão, não sentiu. Impressionante moleque, 16 anos de idade. Mais uma joia do Vasco. O Vasco, ultimamente, se você for ver nos últimos anos, considera aí a última década e meia, o Vasco revela bons jogadores. O que faz com ele é outra história, tá ligado? Se vende bem e tal, é outra história. Isso aí é outro papo. Mas que revela bons jogadores, revela. E aqui, aparentemente, eu falo isso porque, né, é o primeiro jogo de titular do menino e tal, mas aparentemente, mais um bom jogador. E aí o Pedro Raul fica no banco vendo o cara fazer gol. Eu tento não pegar no Pedro Raul, mas eu tô a cada vídeo desistindo mais disso, porque, pô, ele me dá motivo a cada vez mais. Gol aqui do Ryan. Bagulho bem impressionante, bagulho bem da hora. Ele funcionou no primeiro tempo com o Alex Teixeira, tá ligado? Porque o Alex Teixeira eu já tava pegando um desgosto com ele. Mas no jogo de hoje, em boa parte do jogo, ele jogou bem. Depois começou a cansar e tal, até porque a idade não ajuda muito. Mas enfim, a partir desse gol aqui, pra ser justo, o Vasco começou a crescer. Antes do gol, o gol aconteceu aos 15 minutos. Não, os 15 foi o gol do Inter. O gol do Vasco aconteceu aos 28 minutos. Eu anotei aqui, tá ligado? Antes disso, antes dos 28, o Inter parecia que ia passar mais uma boiada no Vasco, ia passar uma goleada, assim como fez o Flamengo. Porém, o Vasco melhora ao ter o seu gol marcado. Só que não dá tempo de muita coisa e a gente vai pro intervalo. 2-1. Com uma breve melhorazinha do Vasco da Gama. Só que assim, gente, a situação é tão tensa que não basta melhorar. Não basta, tipo, jogar menos pior, tá ligado? Você tem que ter resultado. E por que eu falo isso? Porque a gente volta no segundo tempo, e aí aos 13 do segundo tempo, mais uma vez o Ryan, um menino de 16 anos, tendo que chamar a responsabilidade, meu Deus do céu, o Vasco, assim, ele tem um bom lance ali, ele com o Marlon Gomes que voltou da seleção sub-20, que inclusive é até um negócio interessante, porque o Marlon no Vasco, hoje até que ele jogou bem, mas nos outros jogos parece que o Marlon não encaixa muito bem no Vasco. Só que você vai ver ele na seleção sub-20 e o moleque é um gênio da bola, pô. Aí você pensa, pô, tá. Então assim, lá ele joga bem, aqui ele não joga nada. Alguma coisa tem de errado,
Talvez o Maurício Barbieri não tá sabendo usar ele. Porque jogador bom ele é. Só que ele chega aqui e desaprende futebol, tá ligado? Enfim, ali ele teve um momento aos 13 do segundo tempo, trabalhando bem entre ele e o Ryan e tal, da hora, uma chance que acabou não se concluindo em gol. O Vasco cresce muito nesse jogo, cresce muito da metade do primeiro tempo até o final do jogo, o Vasco cresce. A gente tem, eita, tá até perdido aqui, a gente tem o Eric Marcos jogando uma bola no travessão, tá ligado? É assim, é aquilo, chega uma hora que já não é nem mais ruindade, é questão de falta de sorte, porque bola no travessão, o goleiro já tava vendido, mas infelizmente acabou não acontecendo o gol. Fazer o quê? Porém, depois disso, tem um lance mais impressionante do jogo. Lucas Piton, nisso aqui, ó. Pra você que não entendeu só de bater o olho, Lucas Piton tá aqui, o gol tá totalmente aberto, o goleiro tá caído, mas ele conseguiu perder. Isso aqui daria pelo menos um pontinho pro Vasco, tá ligado? Mas, olha só o que aconteceu, vamos comentar? Porque a bola bate na trave, volta no Piton, que chuta e consegue chutar em cima do goleiro. E com isso, o Vasco perde o jogo. Eu queria falar o seguinte, fecha o vídeo ainda não, porque aqui a gente tem uma brigazinha pra fechar aqui, ó. Lembra que eu falei da invasão no centro de treinamento do Vasco? Tá aqui o Léo Pelé. Vamos comentar sobre o Léo Pelé? Vamos falar dele porque o negócio é o seguinte. No dia que a torcida invadiu, primeiro, o Léo Pelé foi muito homem, tá? O Léo Pelé meio que assumiu a frente de todo mundo ali, no meio daquele monte de torcedor, pra conseguir conversar com o pessoal. Ele assumiu a bronca, tá ligado? Ele deu a cara dele a bater. Isso é da hora. Por outro lado, eu anotei aqui exatamente algumas frases do Léo Pelé naquele dia. Sabe por quê? Porque ele prometeu resultado. Vamos ler o que ele falou? Exatamente a palavra dele. Eu anotei pra não inventar nada, tá ligado? Pra não parecer que eu tô acrescentando nada. Disse o Léo Pelé semana passada: eu vou querer que vocês apoiem esse grupo. Ou seja, apoiem o Vasco da Gama, né? Continua apoiando. Sabe por quê? Ele mesmo fala. Você sabe por quê? E agora ele vai explicar. Porque a partir do próximo jogo, esse hoje, contra o Inter, que a gente acabou de assistir, a partir do próximo jogo, vocês vão ver mudança. Vão ver mudança de resultado. E aí, vamos ver na prática. A promessa se cumpriu? Não. O Vasco perdeu contra o Flamengo e hoje perdeu de novo. O Vasco continua na zona do rebaixamento. O Vasco só não é lanterna, porque o lanterna tá de parabéns. Mas o Vasco está em 19º, se eu não me engano. Os caras, assim, é impressionante. Vou até deixar na fotinha do Barbieri aqui, porque é impressionante, porque assim, aí você vai ver a coletiva depois do jogo, e não é nenhum problema só do Pelé, não. É um problema do Léo Pelé, que é o capitão, do Maurício Barbieri, do Paulo Brax. E o que é o problema na minha visão? Os caras conseguem prometer qualquer coisa no Vasco e nem precisa nem se preocupar em cumprir. Você vai ver a coletiva do Paulo Brax, ele fala de um jeito que parece que o Vasco tá muito bem, e não tá. Ele fala como se o Vasco tivesse só fazer um leve ajeitozinho, assim, não, você ajeita uma coisinha aqui e já vai resolver. Não é assim. O Vasco não tá bem, tá ligado? Tá longe. Só que aí os caras vão lá e prometem que vai ter resultado, que não sei o quê. Eu sinto como se a qualquer momento o Maurício Barbieri fosse aparecer em coletivo e falar: não, a gente não vai cair. E é assim, só fala, tá ligado? Porque se cair também tudo bem, eles não estão nem aí. Porque igual você vê aqui o Léo Pelé falando, não, vocês vão ver mudança de resultado. A gente perdeu de novo. Ah, mas o Vasco evoluiu, o Vasco jogou melhor, verdade, mas ganhou. Porque tem que lembrar o seguinte também, galera. Quando um time está ganhando, que é o caso do Inter, só que não é um time muito forte, porque o Inter também não é um Palmeiras da vida, né? O Inter já estando ganhando, é normal que ele não ataque tanto. Porque assim, ele já tá com 3 pontos. Cabe a você tirar esses 3 pontos dele. Então assim, cabe ao Vasco, era meio que automático o Vasco começar a jogar melhor, porque tava perdendo. Difícil é você continuar atacando quando você já está ganhando. Se o Vasco tivesse jogado desse jeito ganhando, aí é uma coisa, aí é da hora. Mas perdendo é o mínimo que eu espero do time. E não adianta que agora a gente, não, mas jogou melhor hoje. Mas ganhou, não ganhou. Só que os 2 próximos jogos do Vasco são contra Goiás e Cuiabá. Assim, com todo respeito, mas são 2 times fracos. Assim, mais fracos do que boa parte aí do Campeonato Brasileiro. Se o Vasco meter 2 vitórias, a coisa melhora. Só que aí também, por outro lado, pode acabar dando muitas semanas de trabalho pro Maurício Barbieri. Enfim, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Vamos todos cantar de coração. O Vasco tá me dando depressão. É isso. Comenta aí o que vocês achou e desculpa se eu falei alguma coisa errada. Nossa, a gente tá indo forte pra Série B, viado. Deus me livre.